Ao considerar as obras de Deus na criação, há duas perguntas que surgem imediatamente na mente atenta e que devem ser respondidas antes que possamos obter a chave para a filosofia e a ciência da própria criação. A primeira é a pergunta acerca da autoria. Quem fez todas essas coisas? E a segunda é a do objetivo, para qual propósito foram todas essas coisas criadas. A primeira pergunta, quem fez todas essas coisas, é respondida facilmente por um homem que tem uma consciência honesta e uma mente sã, pois, quando levanta seus olhos ao alto para ler as estrelas, verá que elas escrevem com letras douradas esta palavra, Deus. E quando olha para baixo, para as ondas, se seus ouvidos estão honestamente abertos, ele ouvirá cada onda proclamando, Deus. Ao olhar para os cumes dos montes, eles não falarão, mas com uma resposta majestosa de silêncio parecerão dizer, divina é a mão que nos fez. Se ouvimos o murmúrio do riacho na ladeira da montanha, os ruídos da avalanche, o mugido do gado, o canto dos pássaros, se atentamos para cada voz e som da natureza, escutaremos a resposta a esta pergunta. Deus é o nosso Criador. Foi Ele quem nos fez e não nós mesmos. A segunda pergunta quanto ao objetivo, por que todas essas coisas foram feitas? Não é tão fácil de responder à parte da Escritura, mas quando olhamos para a Escritura, descobrimos este fato, que assim como a resposta para a primeira pergunta é Deus, a resposta para a segunda pergunta também é Deus. Por que todas essas coisas foram feitas? A resposta é para a glória, honra e agrado de Deus. Nenhuma outra resposta é compatível com o objetivo. Sejam quais forem as outras respostas que os homens proponham, nenhuma pode ser realmente lógica. Se os homens considerarem por um momento que houve um tempo no qual Deus não tinha criaturas, quando habitava só, o poderoso Criador das eras, glorioso num retiro não criado, divino em sua eterna solidão. Como dizem as Escrituras, eu sou o Senhor e não há outro. Alguém poderia responder a essa pergunta: por que Deus fez com que as criaturas existissem de uma outra forma que não fosse esta? Ele os fez para o seu agrado e para a sua glória? Vocês poderiam dizer que as fez para suas criaturas. Porém, respondemos, não havia nenhuma criatura para quem as fazer. Admitimos que a resposta possa ser correta agora. Deus prepara a colheita para suas criaturas. Ele suspende o sol no firmamento para abençoar suas criaturas com luz e calor. Ordena a lua que caminhe em seu curso durante a noite para que alegre a escuridão de suas criaturas sobre a terra. Mas a primeira resposta, remontoando à origem de todas as coisas, não pode ser outra senão esta. Para o seu agrado, elas são e foram criadas. O Senhor fez todas as coisas para si mesmo e por si mesmo. Agora, se isso é válido para as obras da criação, é igualmente válido para as obras da salvação. Ergam seus olhos ao alto, mais acima daquelas estrelas que cintilam sobre o piso do céu. Olhem para cima, onde os espíritos vestidos de branco, mais claros que a luz, brilham como as estrelas em sua magnificência. Olhem ali, onde os redimidos com suas sinfonias de coral rodeiam um trono de Deus se regozijando. E perguntem, quem salvou esses seres glorificados e com que propósito eles foram salvos? Dizemos-lhes que a mesma resposta deve ser dada como aquela à pergunta anterior. Ele o salvou. Ele o salvou por amor do seu nome. O texto é uma resposta para as duas grandes perguntas com respeito à salvação. Quem salvou os homens e por que eles são salvos? Ele o salvou por amor de seu nome. Nesta manhã,
tentarei me adentrar neste tema. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos nos achar dentre o número daqueles que serão salvos por amor do seu nome. Tratando o texto de uma perspectiva literal, e dessa forma a maioria o entenderá, temos aqui 4 aspectos. Primeiro, um Salvador glorioso, Ele o salvou. Segundo, um povo favorecido, Ele os salvou. Terceiro, uma razão divina pela qual Ele o salvou, por amor do seu nome. E quarto, um obstáculo superado na expressão apesar disso, implicando que havia uma obstrução que foi removida. Um Salvador, os salvos, a razão, a obstrução removida.